Eu apliquei 2 vezes, né? Ter essa experiência de ter aplicado 2 vezes, principalmente em relação às essays, foi algo que me ajudou muito, porque eu cresci muito no meu conhecimento, tanto da application quanto de mim mesma. Eu lembro, por exemplo, que meu primeiro personal statement, ele falava sobre uma coisa que era importante pra mim, mas que não era tão essencial em termos de me identificar como pessoa. E eu lembro também que eu precisei mudar de redação muito em cima da hora de enviar todos os documentos. Então, eu tive que fazer uma reflexão rápida, mas ao mesmo tempo bem decisiva, sobre o que era importante pra mim e o que era importante deixar no meu personal statement, que foi a redação principal da application. Comecei a pensar sobre todas as coisas que eu realmente achava importante e sobre coisas que me fizeram pensar e refletir por muito tempo. E foi quando eu cheguei nessa discussão que eu usei no meu personal statement. A gente pode deixar o link por aqui em algum lugar da minha redação pessoal, sobre o que eu falo nela e sobre como ela me mudou e foi importante pra mim. Mas pro personal statement eu realmente fiz uma reflexão bem profunda das coisas que eu achava importantes na minha identidade, sabe? Sobre o que eu quero falar, qual é algo que me fez pensar por muito tempo, que realmente me tocou e que eu acho que me mudou de alguma forma, que me fez crescer. E isso fora do contexto acadêmico necessariamente. Então esse foi o processo de definir o tema da minha redação pessoal. E eu sei que é difícil chegar nesse ponto de, assim, identificar algo que realmente fale sobre você, que te represente como pessoa. Até porque você é uma pessoa, você é várias coisas. Eu acho que no momento que você encontra realmente alguma coisa que te define de alguma forma e que você consegue passar no texto com verdade, a sua redação ganha muito, sabe? E a sua application ganha muita verdade, ela ganha muita identidade. Quando o avaliador for ler a sua application, ele vai conseguir perceber melhor quem é você e se vale a pena ou não ele te aceitar para aquela universidade, se você vai conseguir ser um bom fit ou não naquela universidade. Em relação às outras redações, eu tive um certo espaço para escolher coisas que eu tinha mais facilidade para falar. Por exemplo, numa das minhas applications para Dartmouth, eu precisava falar sobre um super-herói. E eu lembro que eu escolhi o exemplo de um primo meu, que é uma pessoa que me incentivou muito a sempre correr atrás, a batalhar mesmo, a me dedicar muito nos estudos e a ver o estudo como algo que poderia mudar muito minha vida. Então eu lembro que eu falo sobre ele, sobre esse super-herói, que era uma pessoa que estava próxima de mim, mas que a vida e a experiência me inspirava muito a ser uma pessoa melhor e a ser um estudante melhor e tudo mais. E era uma coisa que era fácil pra mim, sabe? Mas que era verdade também. E que como eu tinha contato com aquela pessoa, eu conseguiria falar com propriedade sobre esse assunto. O que mais eu falei na minha application? Na minha application pra Stanford, eu tive 3 redações que foram um pouco difíceis, porque foram as últimas que eu fiz. Eu lembro que eu falei sobre o que era importante pra mim e porque é um dos temas da redação do application para Stanford, e eu falei sobre liberdade, sobre como a liberdade era uma coisa que era importante para mim e que me fez crescer de várias formas. Eu também falei sobre minha roommate, é um tema que Stanford pede há anos já e que eu precisei fazer. E aí é uma carta para sua colega de quarto, e eu falei sobre meu quarto, sobre como que meu quarto, o meu lado do quarto ia ser algo bem peculiar, porque eu gosto muito de escrever palavras nas paredes, sabe? E a terceira pergunta que Stanford fez pra gente foi, por que pensar é importante, né? Why Thinking Matters, que é o nome de um curso que a gente tem aqui em Stanford no primeiro ano. Eu lembro que eu falei sobre como que uma professora de redação que eu tive no ensino médio me ajudou a pensar. Ela não me ensinou só a escrever melhor, ela me ensinou a pensar melhor. E pensando melhor, eu conseguia transmitir informação e meu pensamento estava muito mais clara no meu texto. Os meus temas de redação variaram de universidade para universidade. É óbvio que eu repeti alguns, então o tema do super-herói mesmo, eu acho que eu usei para 3 universidades no mínimo. Stanford foi uma que teve redações mais específicas, então eu não usei tanto. Eu usei para Yale, sobre o meu super-herói, usei para Dartmouth, usei para Princeton. Tem muitas redações que pedem para você falar sobre porque você quer fazer determinado curso. Então, por que você quer se formar em engenharia? Fale sobre sua paixão pela engenharia. Teve essa redação também em pelo menos 2 universidades, que foi a Universidade de Pensilvânia, UPenn, e Yale. Me pediu também uma redação sobre engenharia, se eu não me engano. E eu tive que fazer uma redação parecida para as 2, então o que eu fiz foi salvar a base, o começo, e na hora de botar os exemplos específicos de cada universidade, em termos do que cada universidade poderia me dar
as oportunidades que eu poderia ter acesso a cada universidade. Eu mudei para cada um, obviamente, mas eu fiz uma base um pouco parecida. E aí eu pensei na minha paixão por engenharia desde que eu era bem pequenininha mesmo, sabe? Sobre como eu gostava de construir coisas para minhas bonecas, carrinhos de papelão, roupas de boneca, costurar coisas, e sobre como esse poder de criar coisas era algo que me encantava muito na engenharia, e eu queria muito fazer isso. E eu queria muito, se você puder escolher, obviamente, eu escolheria coisas que são fáceis para você falar, que são coisas que você tem mais conhecimento e mais liberdade para falar. E aí eu faria um brainstorm mesmo, dentro daquele tema, o porquê você quer falar sobre aquilo e a forma mais criativa, divertida ou diferente de falar sobre aquilo. Eu vi, por exemplo, aqui nesse ano, na minha casa, a gente fez uma noite de leitura daquela redação do Roommate, com todos os roommates juntos. E foi uma coisa bem interessante porque a gente pegou as redações das pessoas e tentou combinar com as pessoas sem saber de quem era o autor. Um aluno, ele escreveu todos os livros que ele leu durante um ano e por que ele leu aquele livro e o que ele ganhou lendo aquele livro. E outro aluno fez um poema muito legal sobre morar em determinada casa do campus. Então, assim, dá pra ser muito criativo, falar sobre coisas que você tem conhecimento e propriedade de forma diferente para que sua redação e sua application em geral fique mais criativa e mais parecida com você.